Mais um vídeo de previdenciário em exercícios. Vamos lá, questão de número 41. Sobre a inscrição na Previdência Social do segurado facultativo, analise as afirmações. Você vai ler e marcar sua resposta conforme a gente tem feito. Já pausou o vídeo? Já respondeu? O gabarito é a letra A. Somente a 2 está correta. Então vamos ver as alternativas. Olha, a apresentação do documento de identidade e declaração expressa de que não exerce atividade que enquadra na categoria de segurado obrigatório são suficientes para garantir a inscrição. Não são suficientes para garantir a inscrição do segurado facultativo na Previdência Social. Para garantir que ele está inscrito é necessário ainda o primeiro recolhimento. Alguns autores até escrevem o primeiro recolhimento sem atraso. Portanto, é necessário, além de comprovar que não exerce, declaração expressa de que não exerce atividade remunerada, a apresentação do documento de identidade e ainda o primeiro recolhimento. Após o primeiro recolhimento, a primeira contribuição, aí sim ele está inscrito na Previdência Social. E a letra B? Poderá se inscrever o segurado facultativo, o maior ou igual a 16 anos de idade, que se filiar ao regime geral de Previdência Social, mediante contribuição, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório da Previdência Social. Isso está correto. O segurado facultativo tem que ter no mínimo 16 anos. Então somente o item 2 está correto. Questão de número 42. São exemplos de segurados facultativos, exceto, letra A dona de casa, um síndico de condomínio quando não remunerado, letra C, o estudante, D, o brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior, letra E, um membro do conselho tutelar. Qual dessas é o nosso gabarito? Se você marcou a letra A, você errou. É a letra E. Cuidado, a dona de casa, ela é segurado facultativo da Previdência. Apesar da lei trazer para ela hoje um benefício, sendo que ela pode contribuir com a quantia menor e receber alguns benefícios, ela ainda continua sendo segurado facultativo. Ela contribui se quiser, a dona de casa. Agora, o síndico de condomínio, quando não remunerado, ele pode ser também segurado facultativo, desde que não exerça remuneração, desde que não tenha remuneração. Letra C, o estudante. Letra D, o brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior. Tudo de acordo. Eles não são segurados obrigatórios. Agora, o membro de conselho tutelar, ele se tornou segurado obrigatório, conforme está expresso lá no decreto 3048. Hoje, o membro de conselho tutelar, ele é segurado obrigatório e não mais facultativo. Já existe leis, já existe decisões jurisprudenciais a esse respeito. Questão de número 43. Julgue a afirmação que se segue. O segurado facultativo pode filiar-se à Previdência Social por sua própria vontade, o que só gerará efeitos a partir da inscrição e do primeiro recolhimento, não podendo retroagir e não sendo permitido o pagamento de contribuições relativas a meses anteriores à data da inscrição, ressalvada a situação específica quando houver a opção pela contribuição trimestral. Certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou. É um conceito bem amplo sobre o segurado facultativo. Olha, ele pode se filiar, ele não deve, ele pode, é facultativo. Por sua própria vontade, o que só gerará efeitos a partir da inscrição e do primeiro recolhimento. Olha, é necessário o primeiro recolhimento para que ele esteja inscrito, para que ele seja segurado, não podendo retroagir e não sendo permitido o pagamento de contribuições relativas a meses anteriores. Olha, cuidado, ele não pode voltar atrás. Por exemplo, ele ganhou uma fortuna, ele ganhou um dinheiro aí e quer pagar meses atrás como facultativo. Não pode, para aposentar, não pode fazer isso. Ressalvada a situação específica quando houver opção pela contribuição trimestral. Daqui a pouco nós faremos questões falando sobre a contribuição trimestral. Portanto, está correto. Questão de número 44. Julgue a afirmação abaixo. Você vai ler a alternativa e marcar a sua resposta. Já respondeu? A questão está
está correta. Olha, é vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência social, salvo na hipótese de afastamento sem vencimento e desde que não permitida nessa condição a contribuição ao respectivo regime próprio. Então nós temos a regra. Qual que é a regra? Não pode contribuir como segurado facultativo no regime geral o ocupante de cargo público que possui regime próprio. Portanto, aquele que exerce uma função e contribui com um regime próprio, ele não pode também contribuir com o regime geral como segurado facultativo. Essa é a regra, mas existe a exceção. No regime próprio, aquele que está afastado, sem rendimento e desde que não esteja permitido nessa condição, a contribuir em seu regime. Pode contribuir este como segurado facultativo no regime geral. Então, portanto, aquele que está no regime próprio, impedido por decisão judicial, por decisão administrativa, de exercer sua função e de contribuir. Neste caso, ele poderá sim contribuir. Então, por isso, a nossa questão está correta. Questão de número 45. Marque a alternativa correta. Você vai ler as alternativas e marcar seu gabarito. Já respondeu, portanto, a nossa questão é a letra C. Então vamos ler a letra C que está correta. Olha, a letra C é correta. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Portanto, eu como gestor, eu posso criar um tributo, criar um benefício ou um serviço da Seguridade Social? Posso, desde que eu diga, olha, o dinheiro está vindo aqui do pré-sal, nós tivemos um superávit aqui, o dinheiro está vindo aqui, olha, vai cobrir completamente esse benefício. Perfeito, está correto. Agora, letra A. A proposta de orçamento da Seguridade Social deve ser feita exclusivamente pela Previdência Social? Não, não é. É pela Previdência, pela Assistência e SAP. É pela Saúde, Assistência e Previdência, e não somente exclusivamente. Letra B. As receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, integrando o orçamento da União Federal? Não, não integrando o orçamento da União Federal, orçamento da União. Portanto, essas receitas dos estados, aquilo que o estado arrecada, aquilo que o Distrito Federal arrecada e que os municípios arrecadam, que são destinados à Seguridade Social, é diferente do orçamento, daquilo que a União arrecada. São fontes diferentes, portanto não integram, ok? E a letra D. Antes da cobrança de nova contribuição para a Seguridade Social, deve ser respeitada a anterioridade sexagenária? Está errado. Nós sabemos que é a anterioridade nonagesimal, 90 dias e não 60 dias, também conhecida como anterioridade mitigada. Questão de número 46. Sobre o salário de contribuição, analise as alternativas abaixo. Você vai ler e marcar seu gabarito. A nossa resposta correta é a letra C. Ambas estão corretas. Então vamos entender. Item 1. Os valores do salário de contribuição serão reajustados na mesma época e com os mesmos índices que os dos reajustamentos dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. O mesmo índice que reajustou o salário benefício vai ser o mesmo índice que vai reajustar o salário de contribuição. Na mesma proporção que aumenta o meu benefício, será, ou melhor, na mesma proporção que aumenta o benefício do segurado, vai aumentar ainda a contribuição também do segurado. Ou melhor, refazendo, na mesma proporção que reajusta o benefício do beneficiário, aumenta a contribuição do segurado. Item 2. É o valor que serve de base para a incidência das alíquotas das contribuições previdenciárias, fonte de custeio e como base para cálculo do salário de benefício. Perfeito, essa definição
de salário de contribuição, as duas corretas. Questão de número 47. Julgue a afirmação a seguir. Para os segurados do regime geral de previdência social, será exigida a contribuição no valor de 20% sobre o salário de contribuição para o segurado facultativo e o contribuinte individual, vedado qualquer dedução ou redução das alíquotas, certo ou errado? Já respondeu? Se você marcou certo, você errou dessa vez. Tanto o contribuinte individual quanto o segurado facultativo. Está errada essa afirmação porque 20% e não pode haver redução ou dedução de forma alguma. Lembra a tabelinha mágica, a nossa tabela Tabajara que serve para tudo? Olha, segurado facultativo. Veja quanto é a contribuição? 20%. Mas ele pode contribuir com 11% pelo plano simplificado de previdência, o Simples Nacional, e não vai poder aposentar por tempo de contribuição. Então pode haver uma redução sim. E o contribuinte individual logo abaixo. Mesma situação, olha, ele contribui com 20% ou 11%. Se escolher esse 11%, não aposenta por tempo de contribuição, nem recebe mais do que um salário mínimo. Portanto, está errada a questão, porque pode haver uma redução sim. Reduz a contribuição e reduz a característica e também o valor do benefício. Questão de número 48. Segundo a legislação previdenciária, podem fazer recolhimento trimestral, exceto empregador, contribuinte individual, segurado facultativo e empregado doméstico. Pause o vídeo e marque a sua resposta. Ok? Então vamos lá. Nosso gabarito, exceto a letra D, o empregado doméstico. Olha, pessoal, quem pode, então, de acordo com a legislação previdenciária? Quando eu digo legislação previdenciária, eu estou dizendo Constituição, Lei 8.212, 8.213, Decreto 3048, entre outros regulamentos e portarias. Então, o empregador, ele pode sim enviar a cada 3 meses para a Previdência Social. O contribuinte individual também pode, assim como o segurado facultativo, esse somente se for 11%, mas pode, está correto. E a que está totalmente errada é o empregado doméstico. Não. O empregado doméstico, mensalmente, o empregador, o patrão, vai recolher ali a sua contribuição. Portanto, o empregador pode sim a cada 3 meses. O empregado doméstico não, é mensal. Ok? Questão de número 49. Julgue a afirmação abaixo. Você vai ler e marcar a sua resposta. Respondeu? Então vamos lá. A questão está correta, é isso mesmo. Olha, o optante do plano simplificado de previdência pode aposentar-se sem o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Pagará 11% e terá direito ao benefício de um salário mínimo. Se quiser aposentar por tempo de contribuição com valor do benefício superior ao mínimo, deverá pagar 9% do retroativo. Isso é verdade, pessoal. Isso aqui é verdade. O que não pode é o segurado facultativo querer pagar um tempo que ele não anterior. Ele começou a pagar, por exemplo, como segurado facultativo, dia 1º de janeiro do ano 2010. Aí ele ficou rico aí ganhou muito dinheiro em 2015 e quer pagar 10 anos para trás. Não pode, isso não. Mas agora, desde que ele pagou 11%, ele pode pagar um 9% retroativo, é lógico que corrigido monetariamente, para não aposentar somente com benefício de um salário mínimo, mas com proporcional àquilo que ele contribuiu, se for os 20%. Está perfeita a nossa questão. Questão de número 50, para encerrar esse vídeo. É conceitual, né? É o valor básico utilizado para o cálculo da renda mensal dos benefícios de prestação continuada, inclusive os regidos por normas especiais, exceto o salário família, a pensão por morte, o salário maternidade e os demais benefícios da legislação especiais. Qual é o conceito? Pause o vídeo, releia e marque a sua resposta. Questão um pouco complicada, mas pode cair na nossa prova. Nosso gabarito é a letra C. É o texto expresso do artigo 31
do Decreto 3048. Lá está escrito que o salário de benefício é um valor básico utilizado para o cálculo da renda mensal dos benefícios. É o valor básico utilizado para o cálculo da renda mensal dos benefícios de prestação continuada, inclusive os regidos por normas especiais, exceto que salário família, pensão por morte, salário maternidade e demais benefícios da legislação especial. Portanto, se for aquelas bancas que cobram a letra da lei, é bom a gente ter uma noção dos conceitos conforme eles estão na lei e no regulamento. Essa é a definição de salário de benefício. Nós faremos outras questões durante esse vídeo com outros conceitos, conceitos de salário de contribuição, conceito de contribuições patronais, para que, se a banca pedir a letra da lei, nós também tenhamos uma boa base. Muito obrigado e até o próximo vídeo.